nesse vídeo tutorial, irei mostrar como criar uma espiral curvada. Esse vídeo foi produzido pela Produtiva PLM. Então, vamos ao software. Bom, o Solid Edge, por padrão, não tem nenhuma ferramenta que possa criar uma espécie de espiral curvada no programa aqui. Então você tem que definir todos esses passos através de ferramentas como Sketch, Superfície e Curvas. Então inicialmente vamos criar aqui uma superfície para me servir de guia para partes posteriores. Então eu vou digitar aqui, por exemplo, uma superfície, um círculo, né, com um diâmetro de 50 milímetros. Vou dar um nome para esse diâmetro, vou chamar isso aqui de diâmetro base, que vai me auxiliar posteriormente. Vou finalizar o sketch e eu vou começar a digitar aqui, ó, um tipo de comprimento em que ele é não simétrico, ou seja, para cima eu quero 50 de comprimento, para baixo eu quero 20 de comprimento. Vou chamar esse recurso de base. Se eu quiser dar nomes para ficar melhor de eu poder trabalhar posteriormente, vou chamar isso daqui de comprimento, que vai ser o comprimento efetivo, né, da figura, e esse inferior vou chamar de comprimento negativo. Então tá, o próximo passo é criar um rascunho que vai seguir essa figura. Então eu vou criar um rascunho tangenciando essa superfície, vou dizer aqui 90 graus. Esse rascunho vai começar necessariamente dessa origem tocando a tangência aqui. E ele tem que estar alinhado com esse endpoint. Então vou começar por aqui e daqui até a parte de baixo. Essas duas figuras eles têm que estar colineares. Essa linha tem que estar colinear com essa. E esse ponto final tem que estar alinhado com esse endpoint aqui. Depois eu tenho que criar um ângulo. Eu vou dizer que esse ângulo aqui vai ser justamente o ângulo da curva. Vou falar que é 30 graus. 30 graus. E eu vou dar um nome para essa figura. Vou chamar isso aqui de ângulo. Pronto, criei. Vou fechar o sketch. Essa linha aqui vai servir somente como base, então vou chamar isso aqui de linhas base. E agora eu vou fazer a projeção dessas duas linhas de forma separada nessa superfície, de tal forma que vai criar uma hélice inicialmente. Então eu vou utilizar esse comando. Eu quero que seja projetado aqui uma linha, a parte de cima inicialmente. Vou chamar isso daqui de hélice 1, que é hélice efetivo. E depois vou projetar nessa superfície a parte de baixo da linha. Vou chamar de hélice 2. Então tá bom. A partir das duas linhas criadas, eu vou criar uma circunferência. E na circunferência eu vou criar uma linha guia. Então eu vou criar um sketch partindo do ponto final dessa curva, um círculo, né, que vai representar, no caso, o diâmetro de contato. Vou dizer aqui que esse diâmetro vai ser de 25. Vou criar uma linha partindo do centro. Vou falar que tem essa direção aqui. E vou criar uma cota. A cota do diâmetro e a cota da distância entre esse ponto final e a tangência desse círculo. Vou colocar aqui que tem 5 de distância. Então esse diâmetro, vou chamar aqui ele de diâmetro da espiral. Esse daqui eu vou chamar de espaçamento da espiral, que vão ser utilizados posteriormente. Então o primeiro passo aqui, vou chamar isso aqui de perfil, é criar dois sweeps. Um sweep desse círculo, que vai percorrer todo o caminho, e outro sweep dessa única linha aqui, que vai ir em espiral subindo. Então, vamos começar aqui, então, esse sweep, ok, esse e esse vão ser o caminho desse círculo, e o perfil vai ser esse. Vou chamar esse caminho de varredura.
1. Agora eu vou criar um segundo perfil, que é dessa linha, aceito, que vai ser percorrido por essa linha aqui, aceito. Só que inicialmente ele vai fazer este caminho aqui, que para mim não vai ser muito proveitoso. Então eu quero que ele faça dando N voltas aqui em relação a essa superfície. Então aqui eu vou marcar para que ele faça voltas. Eu quero que ele dê 10 voltas, por exemplo. Ok. Então olha o que ele fez aqui. Ele criou um caminho curvado de uma espiral tocando essa superfície. Então eu vou chamar isso aqui de varredura 2. Então tá bom. Então como é que eu faço a espiral em si? A espiral vai ser por intersecção entre uma superfície e outra. Então eu seleciono uma superfície e seleciono outra superfície. O resultado é esse. Espiral curvada. Posso ocultar na árvore aqui o que eu não quero. Está aqui, a espiral curvada. Ele vai prosseguir de acordo com o caminho que eu criar. Então, é isso aí.